reconhecimento, o dono da transportadora supõe que o primo deve ter tentado se defender, pois tinha cortes e tiros pelo corpo e muitos ferimentos no rosto. A polícia não encontrou nenhuma arma. A revista alemã Der Spiegel, no entanto, afirmou que o motorista foi assassinado com um tiro na cabeça e já estaria morto quando uma outra pessoa assumiu o controle do caminhão e fez o ataque. O suspeito, preso logo depois, um refugiado paquistanês, foi solto hoje, depois que os investigadores concluíram que não havia nenhuma prova contra ele. E como o terrorista pode estar solto, a polícia de Berlim pediu que a população continue alerta, mas avisou para ninguém tentar fazer justiça com as próprias mãos. Merkel tentou acalmar os exaltados, preocupada com possíveis ataques contra os estrangeiros. Ela foi ao local do atentado e participou de uma cerimônia religiosa na Igreja Memorial do Imperador Guilherme. A primeira-ministra disse que se o atentado tivesse sido feito por algum refugiado, isso vai ser um golpe duro para os alemães que se empenham tanto em ajudar os outros. Não queremos viver com o medo que paralisa, disse Merkel. Vamos encontrar a força para viver a vida que desejamos na Alemanha, livres, unidos e abertos. Miteinander und offen. Repetindo o gesto da primeira-ministra, centenas de alemães vieram e continuam vindo aqui à entrada da Breitscheidplatz acender velas, deixar flores e algumas mensagens escritas, como uma que diz: não importa de onde você vem, nós somos todos um e fortes, em homenagem às vítimas do que as autoridades alemãs já consideram um atentado terrorista. Num país de maioria cristã, os mercados de Natal são ao mesmo tempo uma alegria e uma tradição. E o luto dessa semana vem acompanhado da impressão de que a liberdade dos alemães corre riscos e que todos aqui de alguma forma vão sofrer as consequências desse ataque. As luzes são também de esperança, porque afinal, nesse momento, é só o que se pode ter por aqui. A Breitscheidplatz, a praça onde ficava o mercado natalino, vai continuar parcialmente fechada amanhã para que os peritos continuem à procura de pistas. A polícia alemã informou que recebeu mais de 500 telefonemas com informações ou dicas que podem ajudar a levar ao terrorista ou aos terroristas que planejaram esse atentado. É importante lembrar, Juliana, Heraldo, que por enquanto quem fez esse ataque continua solto pelas ruas de Berlim, da Alemanha ou da Europa. As informações de Rodrigo Alvarez, direto de Berlim. Essa notícia de mais um ataque a uma cidade europeia provocou reações no mundo inteiro. É o que mostra de Nova York a correspondente Sandra Coutinho. O presidente francês, François Hollande, lembrou que a França sentiu na pele a dor de um atentado e afirmou que o combate ao terror une os dois países. O ministro do Interior disse que todas as forças policiais foram mobilizadas para os feriados de fim de ano. No parlamento francês, 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Em Bruxelas e Paris, alvos recentes do Estado Islâmico, o policiamento aumentou nos mercados de Natal. O ministro do Interior da Itália se reuniu com o comando da polícia e serviços de inteligência para montar um esquema especial para as festas natalinas. Para Marco Manitti, o Vaticano, um símbolo do cristianismo, é um alvo lógico para os terroristas. A maior preocupação é com a Missa do Galo, celebrada pelo Papa na noite de Natal, que atrai para o Vaticano milhares de fiéis. Francisco disse que está rezando pelos mortos e feridos em Berlim e pediu que as pessoas de bem se esforcem para que o terror não tenha mais lugar no mundo. Aqui em Nova York, apesar do frio, também existem várias feiras de Natal ao ar livre. A polícia está em alerta máximo e avisou a população que todo mundo que vem aqui deve ficar atento a qualquer movimentação suspeita. Para o casal de americanos, basta olhar em volta para se sentir seguro. A turista da Austrália diz que as pessoas devem levar vida normal e torcer para o mundo se tornar um lugar melhor. O presidente Barack Obama conversou por telefone com Angela Merkel. Ofereceu ajuda nas investigações e enviou os pêsames às famílias das vítimas. O presidente eleito, Donald Trump, foi mais incisivo, o que causou mais uma polêmica.
A polícia alemã nem tinha confirmado que se tratava de um atentado e ele já se referia ao ataque como terrorismo. Em nota, Trump disse que o Estado Islâmico e outros terroristas islâmicos continuam a matar cristãos como parte de sua guerra santa global. Esses terroristas e suas redes globais devem ser erradicados da face da terra. Uma missão que vamos executar junto com nossos parceiros que amam a liberdade. Durante a campanha, Trump criticou o presidente Barack Obama por não usar o termo terrorismo islâmico, um cuidado para não misturar religião e extremismo. A Turquia prendeu 6 pessoas ligadas ao policial que assassinou ontem o embaixador da Rússia. Esse ataque colocou em risco a frágil reconciliação entre os dois países que são considerados estratégicos para acabar com um dos conflitos mais sangrentos da atualidade. O assassinato do embaixador russo em Ankara foi um golpe na guerra síria. Turquia e Rússia, que acabaram de negociar uma trégua para esvaziar Alepo, voltam a discutir a relação. A mensagem dos chefes da diplomacia hoje em Moscou foi uma só. Tudo continua normal entre os dois países. Mas esse é exatamente o problema. Nos últimos anos, a normalidade para a Rússia e Turquia foram mais que atritos diplomáticos. Os governos se sentam em lados opostos no tabuleiro militar sírio. Os russos apoiam o governo Bashar al-Assad e os turcos, um dos vários grupos rebeldes que tentam derrubar o ditador. O auge das divergências aconteceu quando a Turquia abateu um caça russo em novembro do ano passado. O jato teria entrado sem autorização pela fronteira síria. Durante meses, a troca de acusações impediu o diálogo. Mas, depois de atentados em Istambul, a política externa turca foi mudando. O presidente chegou a pedir desculpas pela derrubada do caça. Recep Erdogan abriu o caminho com os russos para encontrar uma solução que agrade os dois lados. Só que essa reaproximação dos últimos meses esbarra no assassinato do embaixador russo Andrei Karlov. Antes de ser morto, o atirador, identificado como Mevlut Altintas, gritou: "Não se esqueçam de Alepo, não se esqueçam da Síria." Uma frase que lembrou ao mundo a fragilidade dos laços entre a Rússia e a Turquia. Um grupo de conselheiros do governo russo falou em grave falha do sistema de segurança turco ainda na segunda-feira. E hoje, de madrugada, a Turquia acordou no susto. Outro atirador deu tiros para o alto, perto da embaixada americana em Ankara. Ninguém ficou ferido e o homem foi preso. A polícia não vê conexão com o assassinato na galeria de arte ontem, mas, por precaução, os Estados Unidos fecharam a embaixada na capital e os consulados em Istambul e Adana. O presidente russo, Vladimir Putin, também reforçou a segurança em representações da Rússia pelo mundo. Os ataques em Ankara e Berlim fizeram várias cidades europeias reforçarem o policiamento. O prefeito daqui de Londres prometeu uma revisão em todo o sistema de segurança. A preocupação mundial também está num possível fechamento dessa ponte diplomática que Rússia e Turquia vêm construindo. A Turquia demonstrou esforço. O governo deteve 6 pessoas ligadas ao assassino do embaixador. Entre elas, o irmão e a irmã do atirador de 22 anos. A imprensa turca divulgou que ele tinha pedido licença do trabalho, alegando que estava doente. Num gesto de abertura, os turcos convidaram policiais russos para participar das investigações. Ninguém tem dúvidas sobre como o embaixador morreu. A questão é descobrir se alguém está por trás do ataque, que pode mexer com o destino de milhares de pessoas na Síria, Turquia e Rússia. O governo da Turquia voltou a responsabilizar um clérigo turco que vive nos Estados Unidos pelo assassinato do diplomata russo. O mesmo religioso já tinha sido acusado de planejar a tentativa de golpe na Turquia em julho. A seguir, o deputado José Guimarães, do PT, é denunciado